Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui nesta manhã para mais uma reflexão diária, passando aqui para trazer a nossa reflexão do dia de hoje, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 14, versículos 12, 13, 14 e 15, que nos diz a palavra do Senhor. Não é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois para nós é melhor que fora nos servir aos egípcios e que morremos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vedes o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calarei. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dizes ao filho de Israel que marchem. Glória a Deus. E o tema que eu quero dar para esta mensagem, no dia de hoje, é caminhando em direção à promessa. Nós temos aqui um episódio da libertação do povo de Israel, o povo que estava preso, escravizado no Egito. Deus tem libertado com mão forte o povo do Egito, e agora, ao sair do Egito em direção à promessa que Deus tinha mandado, em direção à terra prometida, eles se deparam com o mar, se deparam com a dificuldade, e naquele ponto da situação, eles desejam voltar ao Egito. Eles acharam que era melhor estar no Egito do que ter saído do Egito. Moisés, como líder, seu coração ficou triste, mas Moisés disse para o povo não temer, ficar quieto e ver o livramento do Senhor. E nós vamos ver que o próprio Moisés disse que o Senhor pelejará por eles e eles ficariam calados, né? E nós vemos aqui que o Senhor já vinha pelejando pelo povo, né? Tirando do Egito. Tirando o povo do Egito, né? Nós vemos aqui que mais uma vez Moisés, ele intercede ao povo e fala para o povo que mais uma vez o Senhor, ele daria grandes livramentos ao povo. E ali Moisés, ele escuta a voz do Senhor, né, dizendo: Moisés, por que clamas a mim? Dizes ao filho de Israel que marche. E aqui eu quero dividir essa mensagem praticamente em duas partes. A primeira parte é a ordem de Deus para o povo de Israel, né? A ordem de Deus foi para que eles saíssem do Egito, né? A promessa de Deus é que eles sairiam do Egito, e eles estavam saindo, mas os seus corações ainda estavam no Egito. No primeiro obstáculo que surgiu diante do povo, eles desejaram voltar para o Egito. Então, meu irmão, nesta manhã, Deus, ele te fez uma promessa. Segue firme em direção à promessa. Seja constante em direção à promessa, porque o Deus que prometeu, ele é fiel para livrar, para mudar, para transformar. Ele é poderoso para fazer as barreiras cair, para fazer com que os gigantes caiam. Ele é poderoso, irmão, para fazer com que mar se abra, tempestade se acalme, vento cesse,
todo tipo de dificuldade ele venha sair do caminho, porque quem fez a promessa é fiel. Então, o primeiro ponto é a ordem que Deus dá, é o que Deus fala. Eu não sei nesta manhã qual foi a promessa que o Senhor ele lhe fez, mas eu quero falar para você nesta manhã que siga firme em direção à promessa. Não volte o seu coração ao passado, a estar lá atrás, nas velhas práticas, nas velhas maneiras, mas ponha o seu coração naquilo que Deus falou ao seu coração. Siga em direção à promessa, porque quem prometeu é fiel para cumprir. O Senhor falou por intermédio de Moisés que o Senhor pelejaria por eles e ele vos calaria. Meu irmão, vamos falar menos, vamos confiar no Senhor, seguir firmes em direção à promessa, seguir firme em direção à promessa, e vamos ver, porque o Senhor é Ele que vai pelejar por cada um de nós. E Moisés ali vai clamar ao Senhor, e Deus ele repreende Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diz ao filho de Israel que marche. Meu irmão, Deus, depois que ele dá a promessa, a ordem, não é para a gente mais ficar temendo e clamando, é para a gente marchar, é para a gente caminhar, é para a gente seguir em direção à promessa. Segundo ponto, seguindo firme em direção à promessa maior, a promessa da vida eterna, a promessa da salvação. Deus ele disse por intermédio de Jesus que iria para o Pai, preparar lugar e outra vez tornaria para buscar a sua igreja. A promessa maior de Deus para o seu povo por intermédio de Jesus é a vida eterna, é a salvação. E a Bíblia diz que todo aquele que quer seguir a Jesus ele tem obrigação de negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir ao Senhor. E não pode olhar atrás, porque a Bíblia diz no livro de Lucas que quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno dele. Então, seguindo firmes em direção à promessa, desse segundo ponto, os obstáculos vão surgir, mas você não vai estar sozinho. A Bíblia diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencerão. Então seguimos firme em direção à promessa, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nesta manhã nós te damos graça, Senhor. Te damos graça pela promessa maior, promessa de salvação, que o Senhor nos ordena caminhar e seguir em frente em direção à promessa. Senhor, ajude-nos a chegar ao fim desta promessa, a concretizar, a conquistar, Senhor, esta promessa, a terra prometida, a vida eterna, a salvação. Abençoa, Deus, as nossas vidas, abençoa a vida do teu povo. Dê-nos força e condição para conquistar a promessa, para conquistar a terra. Vá adiante de nós, Senhor, tirando os embaraços, desfazendo as barreiras, abrindo mares, para que assim a gente venhamos ser mais que vencedor, no nome santo e poderoso de Jesus. Deus abençoe a todos, tenham todos um ótimo dia, fiquem todos na paz.